Amém, gente. Sejam bem-vindos aí, né? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. E hoje eu quero fazer algo diferente, né? Tem uma série de vídeos que há muito tempo me abençoa, chamado Alfa. É uma série evangelística, né? De vídeos gravados por irmãos cristãos da Inglaterra. E esse vídeo está dublado, tá? E eu quero passar um vídeo para vocês que responde a uma dúvida que eu tive logo no começo da minha vida cristã, que foi relacionada ao porquê Jesus teve que morrer, né? Talvez, não sei se foi a sua dúvida, ou talvez você já passou isso pela sua cabeça em algum momento. Você já pensou, se Deus é realmente todo-poderoso, por que ele teve que enviar Jesus para morrer? Né? Pergunta filosófica, né? Porque se Deus é realmente todo-poderoso, por que ele não elimina o Covid? Por que ele não elimina a maldade no coração das pessoas? Muito provável que você já se perguntou isso, né? Eu já me perguntei. Por que existe maldade no mundo se Deus é bom? E aí existe uma coisa muito interessante, que a pessoa de Cristo entra para responder essa pergunta para nós. A pessoa de Jesus Cristo, ele entra num momento específico da humanidade para responder a um anseio que existia no coração do homem há muito tempo. Não só do povo judeu, mas também de muitas outras pessoas. Jesus Cristo, ele veio para nos dar esperança, e nós estamos aqui hoje no período de Páscoa, não é verdade? Estamos celebrando a Páscoa, e celebrar a Páscoa é sim celebrar a morte. Nós só podemos celebrar a morte porque sabemos que Jesus ressuscitou. E é celebrando a morte, hoje o sábado do silêncio, o sábado que os discípulos não sabiam nem mesmo o que esperar, porque eles somente tinham uma palavra de Jesus, de que ele ressuscitaria no terceiro dia, aquela apreensão. E então, amanhã, o domingo da ressurreição, nós celebramos o domingo de Jesus Cristo. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele venceu o poder do pecado e nos deu liberdade. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre a cruz de Cristo que nos trouxe liberdade. Nós estamos falando, né, de que a nossa voz, ela fala, né? A nossa vida fala. E a nossa vida fala, ela tem que falar sobre alguma coisa. Eu quero te encorajar que a nossa vida tem que falar sobre a cruz. A nossa vida tem que falar sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu quero que você assista um vídeo, ele é longo, mas ele é bem dinâmico, né? Nós temos 2 apresentadores aí que vão conduzir a gente num raciocínio muito interessante. E você vai perceber que ao longo do vídeo existem 3 perguntas que eles fazem no meio do vídeo. Vai aparecer a pergunta, um pause, né? Como se fosse para você apertar o vídeo. Nós não vamos pausar, nós vamos deixar o vídeo rolar. Mas se você puder anotar essas perguntas, interagir com elas, guardá-las no seu coração, colocar como pontos para você refletir, eu acho que vai ser muito interessante, porque nós só podemos falar daquilo que está cheio no nosso coração, né? A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então eu acredito muito que esse vídeo pode te dar alguns insights interessantes, e ele responde sim a pergunta: por que Cristo teve que morrer por nós? Então, se você quiser aproveitar, mandar esse link para outras pessoas. É um vídeo evangelístico, provavelmente você que já é cristão, você já ouviu todas essas coisas, mas neste momento de Páscoa, nós celebramos a ceia, como celebraremos amanhã, para relembrar. Assim como a Páscoa para os judeus é lembrar o Pessach, é lembrar da passagem deles do deserto, nós como cristãos hoje celebramos a nossa passagem da morte para a vida, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, nós temos vida e liberdade. Por isso eu quero passar esse vídeo para você, e eu espero que abençoe a sua vida, e depois a gente volta para fazer um fechamento juntos. Eu sou Andrew Mark, esse é meu irmão Nathaniel. Somos só 2 caras, nascidos e criados nos Estados Unidos. E somos carpinteiros. Sabe o que realmente nos tornou famosos? Foi a cadeira. Verdade, foi a cadeira.
Eu tinha o plano de usar cedro, que é mais clássico, mas eu vi o mogno que me chamou a atenção dizendo: que tal eu hoje? Eu peguei o mogno, comecei a trabalhar, infelizmente não tinha o suficiente. Então nós... É uma madeira muito cara. Não foi prático. É. Eu uso o martelo porque ele tem um ombro ruim. Eu tenho uma lesão, eu fazia luta livre. Nós trabalhamos muito bem juntos. Eu sempre tenho as ideias e Andrew Mark... Ele não pode fazer nada que use o ombro, mas não conseguiríamos fazer nada sem ele. De verdade. Falo isso do fundo do meu coração. Essa não seria carpintaria Andrew Mark Nathaniel sem o Nathaniel. É muito interessante. Nós fazemos isso há muito tempo. Já faz o quê? Uns 15 anos. E eu nunca peguei no martelo. Verdade. Nunca pegou. Tudo que fazemos é artesano. Se fala artesano ou artesanal? Artesiano? Nossa atenção aos detalhes é maior do que o normal. Muita gente tem usado madeira reaproveitada de demolição. O que ninguém usa são pregos velhos, pregos reaproveitados. Dá muito trabalho retirá-los, mas... Nós acreditamos que vale a pena pelo produto final. O que chama a atenção na cadeira é que é tudo harmônico. As quatro pernas, elas se conectam e aí formam e criam o assento. É como um convite para que as pessoas venham e se sentem. Eu lembro uma vez que demos uma pausa e olhamos a cadeira. Não há nada como olhar para ela depois de meses de trabalho árduo. E olha, nós entendemos que esta cadeira começou basicamente há 100 anos atrás. Quando essa árvore começou a crescer. Sabemos disso. Quando você compra uma cadeira Andrew Mark Nathaniel, você está adquirindo muito mais do que uma simples cadeira. Sim, muito mais. É segurança. Ela vai aliada à alta habilidade na construção, tanto no lado artístico e também no científico. Se quiserem nos seguir em @AndrewMarkNathanielWoodworking no Instagram, vão encontrar fotos do produto, mas também encontrarão coração. Somos 2 caras fazendo a diferença nesse mundo imenso. Um prego de cada vez. A pior coisa foram algumas mentiras que eu falei. Mentira. Eu menti bastante. Foram algumas barreiras em relação a algumas pessoas e alguns sentimentos, eu acho que... Eu não sei, talvez eu tenha falado alguma coisa de repente pra alguém que machucou a pessoa ficou triste. Ter passado um carnaval no Rio de Janeiro, mano, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. A melhor coisa é cuidar do meu cachorro. Acho que foi a melhor coisa. Eu não criei ele, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida, meu parceiro, foi ajudar a minha mãezinha nos últimos dias de vida dela e dizer assim: minha mãezinha do meu coração, eu me sinto lisonjeado em dizer que eu te amo. Ainda bem que eu falei, né? Se o cristianismo tivesse uma marca, acho que todos concordam que seria a cruz. Em todo o mundo vemos cruzes, em placas, na arquitetura, em joias, moda, tatuagens. A cruz era usada no século I para executar criminosos, mas hoje é um símbolo que remete a Jesus. Geralmente, as pessoas famosas são lembradas pelas coisas grandiosas que fizeram em vida. Mas Jesus parece ser igualmente lembrado por sua morte. Mas por que a morte de Jesus na cruz nos importa agora? Paulo escreveu no Novo Testamento que o Filho de Deus, se referindo a Jesus, me amou e se entregou por mim. Jesus morreu porque ama você. Essa é a razão da cruz. O amor imenso de Deus por você e por mim. Jesus morreu por nós.
O que isso quer dizer? Por que ele teve que morrer? Qual era o problema? Há algo absolutamente maravilhoso sobre todo ser humano. Você e eu fomos criados por Deus. Quer dizer que você não é um acidente. E toda pessoa é feita à imagem de Deus, a imagem do Criador. Humanos têm uma capacidade única para o amor, a bondade e a criatividade. Mas tem um outro lado da moeda. Pessoas também são capazes de fazer o mal. Basta ver as notícias para ver a capacidade humana para fazer o mal. E não podemos dizer, bom, há pessoas más e pessoas boas, porque é bem mais complexo do que isso. A Bíblia usa uma palavra específica para descrever essa parte da humanidade: pecado. A palavra pecado não é necessariamente algo que as pessoas gostem e muitas vezes é mal utilizada. Eu já a vi ser usada para descrever coisas como chocolate ou bolo. Tá bom, eu não acho que delícia de pecado seja uma boa ideia. Não é o melhor slogan. Não. Tem má conotação. É. Eu tô pensando em algo do tipo, tira o meu chapéu por esse bolo do céu. Gostei. Ou aquele que eu disse antes. Vem, tem bolo de chocolate, bolo de chocolate. O pecado na Bíblia não é descrito de uma forma positiva. Ele é usado para descrever as coisas ruins na nossa vida. Não estamos falando de erros acidentais, feito comer chocolate demais ou algo parecido. Estamos falando sobre a nossa inclinação natural para o egoísmo, para agir de uma forma que vai contra o que é melhor para os relacionamentos que valorizamos e até para o nosso próprio bem-estar. Paulo escreveu, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer que o pecado não é apenas uma questão para algumas pessoas. É algo que está dentro de todos. Eu sei que já fiz coisas na vida das quais me arrependo. Machuquei pessoas, inclusive pessoas que amo. E eu creio que se formos todos sinceros, todos nós fazemos coisas erradas. Nós pecamos. E ninguém quer ser chamado de pecador. Se você for igual a mim, pode pensar, sim, eu não sou perfeito. Eu sei que faço coisas erradas, mas em comparação a muitas pessoas, eu não sou tão mau. Mas o problema com essa comparação é que o cristianismo não ensina isso sobre o pecado. Deus não compartilha a nossa classificação. Ele não compara um com o outro para ver se somos pecadores ou não. Comparados ao padrão de bondade de Deus, não chegamos nem perto. Somos todos pecadores. Estamos todos na mesma posição. Somos pessoas necessitadas de perdão. E se todos somos pecadores, por que isso importa? Se estamos na mesma situação, qual é o problema? O problema é que há consequências pelo nosso pecado. Então, quais são as consequências do pecado? Bom, a primeira é a contaminação. E assim como a contaminação do ambiente é um problema, Jesus disse que é possível contaminar a vida. O pecado contamina nosso coração. Ele envenena nossa relação com os demais e envenena nossa relação com Deus. A segunda é que o pecado nos domina. Existe uma qualidade viciante nisso, pode destruir nossas vidas. Jesus disse, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, por exemplo, se você usar heroína por determinado tempo, se tornará viciado. Mas não vale só para drogas pesadas. Também é possível ser viciado em coisas como a inveja, a ganância e até a arrogância. O pecado tem uma punição. Há algo em todos nós que clama por justiça quando ouvimos as coisas terríveis que as pessoas sofrem. Coisas como o roubo, a violência, a escravidão e o abuso. E queremos que as pessoas que fazem essas coisas sejam pegas e punidas, porque cremos que deve haver uma punição para isso. Mas não é só o pecado dos outros que merece ser punido. O que nós cometemos também. E, por fim, a pior parte do pecado é o impacto que ele causa em nossa relação com Deus. O pecado causa uma separação, cria uma brecha entre nós e Deus. É um problema, porque fomos criados para nos relacionar com pessoas e com Deus. Mas o pecado quebra essa relação. Talvez já tenha visto como uma mentira pode destruir uma amizade e a traição uma família. De forma semelhante, o pecado constrói um muro entre nós e Deus e não conseguimos derrubá-lo sozinhos. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando nos desconectamos de Deus, nossa fonte suprema de vida, há uma morte espiritual. Pecado, para mim, é uma palavra forte. Eu classifico essa palavra como se fosse uma palavra podre. É o lado podre do homem que, infelizmente, todo mundo carrega, porque ninguém consegue andar em santidade. Acho que pecado é uma coisa que você faria para alguém que você não faria para si mesmo. Alguma coisa muito ruim que você não quisesse que alguém fizesse com você e mesmo assim você vai lá e faz pro outro.
Eu acho que é uma questão cultural, depende muito das crenças de cada um e do que cada um considera pecado. Ações que fazem mal ao outro e a você também. E não beneficiam ambos, eu acho. Eu vejo algo como algo natural, algo do ser humano em si. O pecado hoje, sabe, faz parte da vida da pessoa, né? Conforme a tecnologia, sabe, tá tudo influenciando. Hoje é impossível de não pecar. A cruz nos mostra que Deus ama este mundo, que Ele ama você, e nos mostra que Ele fez algo a respeito do problema do pecado. Que Ele não ignorou o problema e disse, quer saber? Não é tão ruim, não se preocupe com isso. Não, Deus veio à Terra na pessoa do seu Filho Jesus para lidar com isso pessoalmente. A morte de Jesus na cruz é a solução para o problema do pecado. Um dos amigos de Jesus, Pedro, descreveu assim, dizendo, Ele mesmo, falando sobre Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, por suas feridas vocês foram curados. Em outras palavras, graças às feridas de Jesus, podemos ser curados. Ele sofreu as consequências do nosso pecado no próprio corpo. E isso foi descrito como autossubstituição de Deus. Deus substituiu a si mesmo por você. Jesus morreu no seu lugar. Em 31 de julho de 1941, as sirenes do Bloco 14 do campo de concentração de Auschwitz soaram, porque um prisioneiro havia escapado. Como punição, os guardas selecionaram aleatoriamente 10 homens para morrer de fome em um bunker. O 9º homem selecionado foi Francis Gajewniczek. Quando ele foi escolhido, ele gritou, "Minha mulher, meus filhos, eu nunca mais os verei." Naquele momento, outro homem se levantou e se ofereceu para morrer no lugar dele. E para o espanto de todos, a oferta foi aceita. Aquele homem era um padre católico, chamado Maximilian Kolbe. Ele foi levado com os outros 9 para o bunker da fome. 15 dias depois, ainda estavam vivos, de modo que em 14 de agosto de 1941, foram mortos com uma injeção letal. 41 anos depois, em 10 de outubro de 1982, a morte de Maximiliano foi posta na devida perspectiva. Na Praça de São Pedro, em Roma, diante de uma multidão de 150 mil pessoas, o Papa João Paulo II descreveu a morte de Maximiliano Kolbe nos seguintes termos. Ele disse, "Foi uma vitória, como a vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo." Ser executado em uma cruz era o cúmulo da dor. Mas o Novo Testamento não valoriza tanto o sofrimento físico de Jesus, em vez disso valoriza o sofrimento espiritual, pois ele carregou o peso do nosso pecado. Eu escutei a seguinte explicação. Esta mão representa você e eu, sua vida e a minha vida. E este livro representa o que fizemos de errado. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E esta mão representa Jesus. Jesus não fez nada errado. Ele teve uma vida sem pecados, então não há barreiras entre ele e o Pai Celestial. Há um versículo no Antigo Testamento que profetizou a morte de Jesus e diz, "Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho." E continua, "E o Senhor fez cair sobre ele, em Jesus, a iniquidade de todos nós." Na cruz, Jesus carregou o seu pecado e o meu pecado. Você percebe aonde isso nos levou? A liberdade para ter uma relação com Deus. Os resultados da cruz são incríveis. A cruz e a ressurreição são como um feito só. É como um belo diamante, ele tem diferentes facetas. Eu costumo ver como uma bela cebola, pelas diferentes camadas de significado. Uma bela cebola? É, um vegetal. Vamos falar de algo bonito. Cebolas não são bonitas, os diamantes são. Pessoas amam diamantes. Pessoas amam cebolas, Ben. Eu não... Estamos tentando descrever mas são os coisas diferentes diferentes. ângulos, perspectivas e camadas da cruz. Eu acredito que cebolas e diamantes... Será que nós podemos falar de coisas tipo facetas? É sério, Ben, mas se você quiser, desde que estejamos de acordo, que são duas analogias iguais, cebolas, diamantes, dão no mesmo pra mim. Tá bom. Tá, eu vou ficar com diamante, então. Claro, sem problema. Tudo bem? Tá. Por mim, tudo bem. Ok. Quando a luz incide em uma parte do diamante, você vê de um jeito. Quando ela incide em outra, você vê a outra parte de sua beleza.
Quando pensamos em tudo que Jesus fez na cruz, isso revela muito. Primeiro, revela o quanto Deus te ama e quanto você é precioso para Ele. Você nunca deve se sentir insignificante ou sem valor, porque a cruz nos lembra de como somos valiosos para Deus. A cruz fala de sofrimento também. Ela nos mostra que Deus não está distante, sentado em uma nuvem observando o nosso sofrimento aqui embaixo. Não. Através de Jesus, Ele veio a este mundo sofrer por nós. E agora Ele sofre do nosso lado. A cruz também nos diz que os poderes do mal foram derrotados. E a ressurreição nos diz que a história finalmente termina bem. Graças à cruz, o salário do pecado foi pago. Nossa culpa foi eliminada. A dívida que tínhamos foi paga por nós. Era uma vez 2 meninos que eram melhores amigos. Brincavam juntos, iam para a escola juntos, foram até para a universidade juntos. Eram inseparáveis. Até que suas carreiras os levaram para caminhos diferentes. Um se tornou advogado e o outro criminoso. Enquanto um se especializava para ser juiz, o outro se envolvia cada vez mais no mundo do crime. Com o tempo, o criminoso foi preso e levado ao tribunal. No fatídico dia do tribunal, encontrou-se cara a cara com o antigo amigo, o juiz. Agora, o juiz estava em um dilema. Amava o seu amigo, mas tinha que fazer justiça. Então deu a ele uma multa relativa ao crime. Era uma multa substancial. Não tinha como ele pagar o que devia. Mas aí, o juiz tirou a toga, se aproximou do seu amigo e fez um cheque cobrindo o valor da multa. Ele mesmo pagou a multa. O que Jesus fez por nós é muito mais incrível do que o juiz fez pelo amigo. A dívida era bem maior, era o nosso pecado. E o amor que ele demonstrou foi muito maior, porque ele custou a vida. E o resultado foi muito melhor. É o perdão total disponibilizado a você e a mim. Se aceitar que o outro falha e entender que você também pode falhar no futuro. É você abrir mão de orgulho, abrir mão de sentimentos ruins e simplesmente deixar passar. Deixar no passado tudo que aconteceu. Pra mim é difícil perdoar, mas é esquecer, né? Bola pra frente, mas pra mim hoje é difícil. Essa eu tenho que aprender mais a perdoar. É alguém que te fez mal, acho que... E não guardar rancor, né? Conseguir perdoar sem guardar o rancor, sem ficar com aquilo lá te incomodando, te atrapalhando. Você conseguir olhar para alguém que talvez de certa maneira te machucou ou te fez algum mal e você não sentir nenhuma mágoa, né? Você conseguir passar por isso sem nenhum problema. A realidade da cruz tem o poder de nos mudar. Nos ajuda a abandonar maus hábitos e experimentar uma nova liberdade em nossas vidas. Antes de ser cristão, só tinha pensamentos negativos sobre mim mesmo passando na minha cabeça. O resultado é que eu era inseguro, eu afastava as pessoas e, além disso, era infeliz. Quando comecei uma relação com Jesus, muitos desses pensamentos desapareceram. O poder que tinham na minha vida foi destruído. E de forma semelhante, quando meu amigo Chris encontrou Jesus, seu vício em drogas acabou imediatamente. Ele foi liberto. Só que é o seguinte, nem sempre é assim. A mudança é um processo de longo prazo. Algumas coisas mudam da noite para o dia, mas muitas das mudanças de que falamos acontecem com o tempo. Jesus disse, portanto, se o Filho os libertar, se ele te liberta, vocês de fato serão livres. Significa que podemos vivenciar a liberdade do domínio do pecado e ver a transformação em nossas vidas. O poder do pecado foi destruído. E a contaminação pelo pecado foi purificada. João escreve que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando eu entendi que havia sido perdoado por Deus, isso me ajudou a perdoar os outros também. Todos nós fomos machucados em algum ponto de nossas vidas, e essa ferida fica em nós, nos deixando amargurados ou até com raiva.
Mas quando vivemos o perdão de Deus, isso torna possível esquecer toda a raiva e a amargura e perdoar os outros. A segunda aos Coríntios diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. A cruz não era Deus castigando uma terceira parte inocente. O próprio Deus veio para morrer por você e por mim. Finalmente, graças à cruz, nos reconciliamos com Deus. A separação pelo pecado foi eliminada. Jesus conta a história do filho pródigo. O filho deixa a casa, rompendo o relacionamento com o pai. Depois de gastar o dinheiro da família, ele se vê sem nada, sozinho, vazio e convencido de que havia destruído a relação com o pai para sempre. No auge do desespero, o filho decide retornar a casa com uma pequena esperança de poder ganhar um salário trabalhando no negócio do pai. Ao regressar para casa, e ainda a uma certa distância, o pai vê o filho, e em vez de esperar que o filho fosse até ele, o pai vai ao encontro do filho, estendendo os braços e o recebendo em casa com um forte abraço, aceitando-o completamente como um filho. Essa história é para você. Não importa o que tenha feito, quando volta para casa, quando volta para Deus, Ele corre até você, Ele abraça você. Deus ama você. Jesus morreu por você. E pela cruz somos convidados a ter um relacionamento com Deus. Quando eu consegui entender tudo isso, quando eu experimentei isso, minha vida foi transformada. Isso pode transformar a sua vida também. E aí, pessoal? O que vocês acharam aí, né? Muito difícil fazer o culto online. Se você quiser mandar no chat algumas verdades que ficaram no seu coração. Eu não vou me alongar muito mais, não, mas teve duas frases que eles falaram que me pegou muito. Que ele fala assim, né? A realidade da cruz tem o poder de nos mudar. Isso, nossa, isso para mim bateu forte. A realidade da cruz tem o poder de nos mudar. E o que é a realidade da cruz, meu amigo e minha amiga? A realidade da cruz é a verdade de que nós não somos mais escravos do pecado e de que nós podemos viver uma vida de liberdade. E essa vida de liberdade, para mim, ela me impacta muito, gente. Porque a gente sabe que liberdade não é fazer o que dá na nossa cabeça, o que dá na nossa telha, né? Mas liberdade é nós podermos escolher de uma maneira sábia. A liberdade dá um poder para mim, para você de escolha. E você consegue imaginar qual que é o tamanho dessa responsabilidade? Às vezes eu já falei com alguns amigos próximos, eu falei, mano, seria tão mais fácil se assim que a gente, né, recebesse Jesus como Senhor e Salvador, Jesus voltasse e controlasse a gente, e a gente não tivesse mais chance de errar. Se a gente não tivesse mais chance de errar, ia ser tão maravilhoso. Mas sabe, isso para mim me conecta com outro trecho que ele falou, ao término aí do vídeo, que ele falou, relacionamento é a base da transformação. Algumas coisas, como ele disse, né, mudam instantaneamente quando nós conhecemos a Cristo. Quando nós experimentamos o perfeito amor de Deus, experimentamos o perdão, nós somos inundados com uma perspectiva e um entendimento totalmente diferente, não é verdade? Do que é a palavra, do que são os relacionamentos. Mas algumas outras coisas, elas demoram algum tempo para serem curadas. Eu estava nesses dias com a Má num aconselhamento e a gente ficou analisando um pouco essa expressão, né, de ser curado, né? Nós estamos no meio de uma pandemia e muitas pessoas querendo ser curadas, e a gente percebe que a cura, ela demanda um tempo. Nenhum remédio é quase que instantâneo. Por mais que se você dar uma joelhada num lugar, você passar um cataflã de pomada, sei lá, precisa de um tempo até que possa fazer efeito de absorção no seu corpo. Se você está com uma dor de cabeça simples, você precisa tomar um Dorflex ou qualquer outro remédio, você toma, você fica indo com aquela pressão e com aquela dor durante um tempo, aí o remédio começa a agir. O relacionamento com Deus mediante Jesus Cristo é essa
É essa transformação que vai acontecendo. Eu não posso dizer que a minha experiência vai ser igual à sua, ou que a sua vai ser igual à minha. Mas o que eu posso dizer é que quando Deus entra na vida de alguém, entrou na minha ou entrou na sua, Ele está comprometido em nos transformar mediante a presença do Espírito Santo. Por isso que a cruz é tão importante. Por isso que a cruz é tão importante. Porque a cruz nos reconecta com Deus em um nível que antes a gente não imaginava. E Gustavo, o que isso tem a ver com a nossa vida falar, né? Que é o nosso tema que nós temos abordado, né? Como é que a gente conecta isso com a questão da Páscoa, né? E da morte e ressurreição de Jesus? É exatamente nessa questão da liberdade. Enquanto nós vivíamos escravos do nosso pecado, nós vivíamos como pessoas amordaçadas. Você consegue imaginar você amordaçado, coisa de filme, coloca um pano aqui na boca? Você tem movimento, você enxerga as coisas, você ouve, mas você não consegue falar. É assim que nós somos quando nós estamos debaixo do poder do pecado. Muitas pessoas ainda não descobriram que Cristo morreu por elas e não desfrutam da liberdade. Tem muito crente que não desfruta da liberdade, porque como Paulo fala lá em Gálatas, escolhe se submeter à escravidão do pecado novamente. Então uma das coisas principais que eu quero deixar para você nesse sábado, nesse momento de Páscoa que nós vivemos, é Jesus Cristo morreu por você para te dar liberdade. A liberdade não é fazer o que dá na telha, mas a liberdade é tomar escolhas sábias, escolhas responsáveis. E nessas escolhas, nós podemos escolher glorificar a Deus em tudo que fazemos. Sabe, eu quero ler uma história com você de uma mulher, eu vou aqui abrir a minha Bíblia aqui digital, mostrar a história de uma mulher que foi dada voz a ela depois da ressurreição de Jesus. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 18, que é um trecho exatamente da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz assim, no primeiro dia da semana, João 20, né? Versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido movida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Versículo 9 diz, eles ainda não tinham compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, gente, eles viram, analisaram, eles olharam, viram o linho. Não tinha muito sentido eles roubarem o corpo de Jesus e deixarem o linho, que era uma peça que tinha muito valor naquela época. E então, no versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Você vê que Jesus chama ela pelo nome. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou
grifa essa palavra, e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. A ressurreição de Jesus deu voz a uma mulher. A ressurreição de Jesus deu voz a Maria Madalena. A ressurreição de Jesus deu voz a uma mulher. E naquela cultura judaica, um testemunho não era crível por uma mulher. A cultura do Oriente Médio, não só dos judeus, mas de todo aquele momento, se você quisesse que algo fosse verdade, se você quisesse fabricar uma história, você não colocaria na boca de uma mulher. Existe naquele momento uma cultura muito misógina, uma cultura que diminui o valor da mulher. Mas Jesus vai e testemunha. Jesus vai e se revela para Maria como uma forma dela poder testemunhar sobre ele. Jesus, ele é doce e gentil. Jesus não repreende Maria por ela estar chorando. Jesus chama ela pelo nome. Jesus dá um poder para aquela mulher. Jesus libera uma voz. Ele liberou a voz não de uma pessoa ultra mega, um pilar da sociedade. Jesus não deu voz a um grande conhecedor. Jesus deu voz a uma mulher que, num outro relato da Bíblia, nós vemos que ela era possuída por 7 demônios. Jesus dá voz para uma mulher que não era digna de confiança naquela cultura. Jesus dá voz para uma ex-endemoniada, restaurada. Jesus dá voz para uma mulher falar para os seus próprios discípulos que não conseguiram nem ficar ali e voltaram para casa. Jesus deu a maior verdade, a verdade mais cheia de esperança. Deu para uma mulher que socialmente as pessoas a viam como indigna. Sabe, gente, Jesus mostrou para Maria Madalena, nesse relato de João 20, o quanto eu e você somos preciosos para Ele. E nós somos tão preciosos que Ele não leva em consideração os erros do nosso passado. E Ele não fica contabilizando, como disse no próprio vídeo, Ele não fica comparando os nossos pecados com o pecado de outras pessoas para ver se somos dignos ou não. Todos nós éramos indignos por causa do pecado, mas Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Essa é uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Essa é a verdade que nós precisamos lembrar nesse dia de Páscoa. Essa é a verdade que nós precisamos resgatar no nosso coração e é uma verdade que a gente não pode deixar morrer. Jesus se revelou a Maria, uma mulher que a todos era considerada indigna, mas ela foi, lá no versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Depois você tem o resto da história, alguns discípulos ali acham até meio estranho, talvez o testemunho daquela mulher, mas Jesus a enviou primeiro e aí depois Jesus vem e aparece aos discípulos. Mas Jesus se revelou, Ele escolheu chamar pelo nome aquele que ninguém chamou. Jesus, Ele é um homem gentil. Jesus é um homem gentil. Vou falar de novo, Jesus é um homem gentil. Ele não entra dando portada na nossa cara. Os pecados meu e seu não foram lavados como escova abrasiva que arranca a nossa pele. O nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, que é a música que a gente ouviu aqui no começo. O sangue de Jesus declara a verdade. O sangue de Jesus nos purificou, nos libertou. Quando eu e você temos a revelação de Jesus, de um Jesus ressurreto, de um Jesus pessoal, a nossa voz é destravada. Quando nós temos a revelação de um Jesus pessoal, um Jesus que nos chama pelo nome, onde nós não somos mais desconhecidos, a nossa voz é destravada. E a única coisa que a gente consegue falar é o que Maria disse.
Eu vi o Senhor. Não é somente sobre aquilo que Jesus é intelectualmente. Porque hoje tem muitas pessoas tentando defender Jesus intelectualmente. Mas uma das grandes chaves é dizer, eu vi o Senhor. Você quer que a sua voz fale alto? Você quer declarar grande e forte neste mundo? Diga, eu vi o Senhor. Eu vi Jesus. Como é que você viu Jesus, Gustavo? Como é que você viu Jesus, Gabriel? Como é que você viu Jesus, Elias, Eliane? Como é que vocês viram Jesus? Eu vi Jesus e o que ele fez na minha vida. Deixa eu dizer para você. Eu vi o que Jesus fez na minha vida. Às vezes a gente olha muito para o nosso passado. Às vezes a gente olha pelas palavras. Você vê que quando pergunta para as pessoas, né, aquilo que você criou, né, no começo do vídeo eles até fazem, né, tipo um vídeo fake no YouTube ali, que eles são dois marceneiros e tudo, e eles inventam uma cadeira bem feia, né, gente? E aí eles perguntam, né, o que você criou no mundo, de bom ou de ruim? E você vê que muitas pessoas falam, mentira. A mentira está muito inundada na nossa sociedade hoje. Muitas vezes a mentira é sobre nós mesmos. Muitas vezes o que está impedindo de você ser uma voz de encorajamento e uma voz de esperança são as mentiras que você tem se alimentado, meu amigo e minha amiga. Deixa eu te fazer um pedido aqui, com meu coração cheio de temor, não acredite em mentiras. Sabe qual foi uma das primeiras ações dos fariseus ao saberem que a pedra tinha sido rolada? Foi criar a mentira de que o corpo havia sido roubado, de que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo. A primeira notícia para aqueles que não entendiam o que estava acontecendo foi uma fake news. A primeira notícia a ser divulgada de forma massiva para os discípulos e para os cidadãos romanos e para os judeus foi uma fake news de que Jesus havia sido roubado, o corpo dele. Mas Jesus fez questão de destruir a mentira, se revelando presencialmente. Jesus Cristo é a verdade. Jesus se revela sendo a verdade para Maria. E Maria, então, tem sua voz destravada. Maria se torna portadora. Maria Madalena se torna portadora das boas notícias da ressurreição, das boas novas da ressurreição. Muitas vezes a gente não consegue ter um destravar na voz que Deus te deu, porque você é um evangelista, você é um pastor, você é um mestre, você é um apóstolo. Você é alguém que foi chamado para declarar as grandezas do Senhor. Às vezes nós somos tímidos porque nós nos alimentamos com muitas mentiras. Nessa pandemia, nesse momento do nosso Brasil, quantos cristãos eu tenho conversado e quantos cristãos deixaram de ser meus amigos por causa que eu estava combatendo o que eram mentiras que eles estavam propagando. Nós temos que tomar cuidado porque as mentiras, elas distorcem o que nós entendemos pela verdade. Eu fico imaginando que muitas pessoas que admiravam Jesus naquele tempo, eles deviam ter ouvido aquela notícia de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus e ter falado, esses discípulos são todos esses safados mesmo. É mais um agitador que veio aí, esse cara não ressuscitou nada. Jesus ressuscitou. Se mostrou para Maria, mostrou para os seus discípulos e se mostrou para mais tantos, mais centenas, como a Bíblia diz. Andou no meio deles por alguns dias, até que então ele subiu aos céus. Sempre há alguém querendo calar e colocar dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Mas a verdade é que o Jesus está vivo. E todo aquele que teve um encontro com a verdade do Jesus ressurreto, hoje pode dizer, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Essa é a maior verdade que você pode divulgar nesse sábado e amanhã, nesse domingo de Páscoa. Usar mesmo até as suas redes sociais, usar o seu WhatsApp. Você mandar a maior verdade da Páscoa é que Jesus Cristo ressuscitou. A maior verdade da Páscoa é que nós adoramos a um Deus que está vivo e que o caminho para Ele não está cortado. Esse caminho se chama Jesus Cristo, o Senhor. Maria teve sua voz
destravada, porque ela teve um encontro com Jesus. Jesus chamou ela pelo nome. E quando Jesus chamou ela pelo nome, ela não podia mais ficar calada. Presta atenção aqui, meu amigo e minha amiga, para a gente encerrar. Quando Jesus te chama pelo nome, quando você foi chamado por Jesus, salvo, resgatado do império das trevas para o império da sua maravilhosa luz, como diz a palavra. Quando eu e você somos chamados pelo nome, nós não podemos nos calar. A Páscoa é momento de nós, como cristãos, declararmos Jesus está vivo. E o que isso implica? Temos um caminho para Deus. Mas por que Jesus teve que morrer? Porque todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Todos nós estávamos mortos nos nossos desejos. Tem muita gente egoísta, mas Jesus veio tirar esse egoísmo do nosso coração. Jesus veio tirar essa falta de amor do nosso coração. Jesus veio derramar um amor diferente, onde a gente olha para as pessoas e ama. E o mais importante, Jesus veio derramar sobre nós a capacidade de perdoar. Porque Jesus Cristo perdoou os nossos pecados na cruz. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus morreu por você, Jesus perdoou os seus pecados, Jesus Cristo ressuscitou. Todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, morremos para os nossos pecados, morremos para os nossos desejos e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Mas Gustavo, não me sinto. Às vezes pensamentos passam pela minha mente, às vezes eu tenho dúvidas. Não se preocupe, existe uma jornada para você, existe uma jornada para mim. Persevere nessa jornada. Como o apresentador do vídeo disse para a gente, a transformação ela é uma jornada que é descoberta através do relacionamento. Nós temos falado muito nessa série de que nós só vamos destravar e só vamos conhecer a nossa identidade e o nosso destino a partir do momento que nós temos um relacionamento com Deus através da Bíblia e da oração. Por isso eu quero desafiar você, meu amigo e minha amiga. A realidade da cruz, da morte e da ressurreição, tem o poder de nos mudar. Sem cruz, sem mudança de mentalidade, sem morrer para os nossos desejos, não dá para ter mudança. Se a gente se esforçar para ser mudado na nossa própria força, isso se chama religiosidade. E a religiosidade não se sustenta a longo prazo. Agora, quando nós entendemos que a cruz, que eu, bota aí essa mão, bate assim no seu peito, fala eu morri para os meus desejos. Eu morri para os meus pecados. Eu morri para toda condenação. Eu morri para uma antiga maneira de viver. Quando nós declaramos isso, nós agora desfrutamos da ressurreição. E a ressurreição é o que está lá em Colossenses 3. Colossenses 3 é o texto da nossa grande ressurreição. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu e você temos hoje, como é que eu faço para perseverar? Como é que eu faço para ter um relacionamento e eu vou ser transformado? Procurem as coisas que são do alto. Procurem as conversas que são do alto. Procurem os pensamentos que são do alto. Procurem músicas que são do alto. Transforme o ambiente da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja, num ambiente de adoração, num ambiente de louvor a Deus. A nossa salvação está sendo desenvolvida e nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Maria não se tornou uma mulher perfeita porque ela ouviu Jesus chamar o nome dela, mas ela teve a sua voz ativada e ela nunca mais foi calada. Ela nunca mais foi calada, porque o encontro com Jesus destrava a gente, o encontro com Jesus nos dá uma voz e essa voz tem que ser mantida no relacionamento. Por isso eu quero te desafiar nessa noite. Busque um relacionamento com Deus de uma maneira que você ainda não buscou. No começo dessa pandemia, eu lembro de muitas vezes ouvir de outros pastores, ouvir de muitas pessoas, até mesmo pessoas que não eram religiosas, dizendo, não, nós vamos usar esse tempo para sair pessoas melhores. Nós temos que sair pessoas melhores, nós temos que sair pessoas melhores, nós temos que sair pessoas melhores. E aí nós passamos um ano de pandemia, estamos aqui num momento do Brasil triste, um momento onde parece que, está muito pior do que foi antes. E aí eu faço essa análise na minha vida, Senhor, eu sou um homem melhor do que um ano atrás? E em algumas áreas eu vou dizer para você aqui, eu não sou um homem melhor do que eu era um ano atrás.
Em algumas outras eu sou, pela graça de Deus. Mas as que eu melhorei, eu só posso dar crédito ao Senhor. A transformação que Ele fez na minha vida, aos meus amigos que estiveram ao meu redor. Por isso, você quer melhorar? Você quer crescer? Você quer romper? Você quer continuar sendo transformado? Se aproxime da palavra de Deus. Se aproxime do relacionamento com Deus através da oração. Se aproxime através dos seus amigos cristãos que te aproximam de Deus. Perdoe. Quer ser uma pessoa melhor? Perdoe. Assim como Jesus perdoou os nossos pecados, nós não temos poder nenhum, nem autoridade para não perdoar outra pessoa. Assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Não retenha nada que te impeça de desfrutar da vida ressurreta que Jesus deu para mim e para você. Tá certo, gente? Quero orar por você nessa noite. Coloque a sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Muitas vezes a gente faz quase de maneira religiosa uma oração. Muitas vezes, quase de maneira religiosa, nós tomamos a ceia como se fosse algo para afastar um mal olhado. Eu quero te dizer que neste momento de Páscoa, nesse sábado de Páscoa, nós precisamos parar e trazer à memória o que foi o sacrifício de Jesus por nós. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos restaurou a certeza de termos um relacionamento com Deus. O castigo que nos impedia de ter um relacionamento com Deus. Foi colocado sobre Jesus e por causa dele, por causa das marcas do seu corpo, nós hoje temos acesso a Deus. Esse é motivo de alegria para o nosso coração. Mesmo que as situações ao nosso redor pareçam estar catastróficas, Jesus Cristo trilhou um caminho para nós. E não só para nós, mas para toda a humanidade. Por isso que nós precisamos falar sobre Jesus. Jesus fez um caminho por onde nós não poderíamos ir. Jesus pagou o preço do pecado por nós. Pai, nesse sábado, Senhor, de Páscoa, nós nessa noite, Pai, queremos lembrar, Senhor, de que a nossa realidade quando nascemos, Pai, sempre foi de homens e mulheres que não poderiam ter um relacionamento contigo, que não tinham um relacionamento contigo. Por muito tempo vivemos no erro. Por muito tempo vivemos no egoísmo dos nossos desejos e pensamentos. Por muito tempo vivemos em solidão. Por muito tempo vivemos em orgulho. Por muito tempo, Pai, vivemos nas trevas. Por muito tempo vivemos no pecado, como a gente viu no vídeo, e muitas vezes o pecado parecia ser algo que não poderia sair da nossa vida. Algo comum. Mas por causa, Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, o pecado não é mais algo comum para nós. Por causa da tua morte e ressurreição na cruz, Pai, nós temos um novo caminho. Por causa da tua morte e ressurreição, Jesus, nós podemos caminhar com Deus. Por causa da tua morte e ressurreição, nós não olhamos mais para o nosso passado com peso. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor, o Deus, vem, como aquela parábola do filho pródigo, vem correndo para nos encontrar quando nós ainda estamos voltando arrependidos. Por causa do teu sacrifício na cruz, Jesus, nós somos livres para amar ao nosso próximo e amar a ti como uma escolha. Por causa do teu sacrifício na cruz, Jesus, nós podemos experimentar o que é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Por causa do teu sacrifício na cruz, nós não precisamos mais confiar em nós mesmos, mas nós podemos confiar totalmente em ti. Por causa do teu sacrifício na cruz, Jesus, nós temos o sim de todas as promessas que um dia Deus declarou e profetizou sobre nós.
Por causa, Pai, do teu Jesus, por causa do teu sacrifício na cruz, nós temos livre acesso ao Pai. E isso nos traz identidade e destino, Senhor. Por causa do teu sacrifício na cruz, Jesus, nós temos uma voz que pode testemunhar da transformação maravilhosa que o Senhor está fazendo em nós. Por causa do teu sacrifício da cruz, não somos mais escravos do pecado, mas somos libertos para uma vida que abençoa, que declara a verdade da palavra. Somos portadores da esperança, embaixadores de um reino de paz e justiça. É tudo por causa do teu sacrifício na cruz, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós somos gratos. Somos totalmente gratos a Ti. Gratos pela vida, gratos pela misericórdia, gratos pelo Teu sangue que nos purifica. Somos gratos, Senhor Jesus. Gratos, completamente gratos a Ti. São tantas as coisas que nós podemos orar, Pai, nesse dia. Tantas as coisas que, Pai, nós fomos protegidos e nunca saberemos do que fomos protegidos. Nós não colocamos isso ao sorte, Pai. Nós não declaramos que isso é o acaso. Nós sabemos que foi o Senhor. Porque o Senhor tanto nos amou, Pai, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E com isso o Senhor estava reconciliando o mundo contigo, Pai. Nós somos ministros dessa reconciliação, porque nós fomos um dia reconciliados. Eu peço, Pai, derrama sobre os nossos corações nesses dias, Pai, os meus amigos e amigas que assistem essa transmissão, este vídeo, Pai, uma capacidade sobrenatural de perdão, porque a cruz também fala sobre perdão, Senhor. Nos dá uma capacidade sobrenatural, Pai, de olharmos com compaixão. E nos dá uma capacidade, Pai, de testemunharmos como Maria fez. Eu vi o Senhor. Nós queremos ser tão íntimos de Ti, Pai, que nós podemos dizer para as outras pessoas: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor quando eu estava no meu quarto orando ao Senhor. Eu vi o Senhor quando eu estava adorando a Ele. Eu vi o Senhor quando eu estava lendo a Bíblia. Eu vi o Senhor quando aquela pessoa me perdoou. Eu vi o Senhor no dia que eu perdoei e abri mão daquela ofensa do meu coração. Oh, Senhor, nos ajuda a nós sermos a demonstração de quem o Senhor é para este mundo que está em trevas, Pai. Nós queremos ser isso, Pai, por causa do Teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus. Amém.